Olá, meus alunos do oitavo ano, tudo bem? Tudo em paz? Estou com muita saudade de vocês. Lembre-se, estamos juntos e em nome de Jesus nós vamos vencer. Hoje nós vamos fazer a correção das páginas 45 até a página 54 do livro didático. E posteriormente a gente vai ao livro de atividades, ok? Lembrando que são 2 horários consecutivos. Um horário é a correção de exercício e o outro é para você fazer exercício, tá? Então, lá na página 21 do livro didático, de acordo com o relatório da ONU de 2017, o número de migrantes internacionais alcançou 258 milhões de pessoas. Desses, mais de 65 milhões são refugiados ou deslocados internos. A respeito desse tema, responda: qual a principal diferença no tipo de migração que envolve os refugiados e os deslocados internos dos demais migrantes? Primeiro, a principal mudança que nós vamos ter, a principal diferença que nós vamos ter, é exatamente que o refugiado, ele é forçado a sair por razões, vamos dizer assim, naturais. Um terremoto, um vulcão, né? Então ele é um refugiado, ou uma questão de seca, ou chuva em excesso. Quanto aos deslocados, né? As pessoas que migram de um lugar para o outro, pode ser interno, pode ser de um país para o outro, eles muitas das vezes fazem esse processo através da economia. Então a resposta está aí. A número 2, nós temos 2 gráficos na número 2, né? Mostrando lá percentual de imigrantes, emigrantes e os países com maior número de imigrantes. Lembra o que é imigrante? É quando a pessoa sai do país dele. Imigrante quando ele chega no país de destino. Então a letra A, que característica econômica comum há na maioria dos 10 países que mais têm imigrantes? Quase todos são países desenvolvidos, exceto a Rússia, que é um país emergente. Lembra que a Rússia faz parte do BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são países emergentes. E também a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que são 2 países grandes produtores de petróleo, atraem as pessoas a trabalhar na construção civil. A letra B. Embora a região do Oriente Médio seja uma das maiores emissoras de migrantes, movimento interno, 2 entre 10 países que mais têm imigrantes são dessa região. Oriente Médio, aquela região da Ásia, onde está lá Irã, Iraque, Afeganistão, Israel, né, que tem aquela questão da Palestina que nós já comentamos, Emirados Árabes Unidos, Omã, Iêmen e Arábia Saudita, correto? Quais são esses países? Discuta com seus colegas, infelizmente não vai ter jeito da gente estar discutindo, então nós vamos registrar as possíveis respostas. Então, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são os países do Oriente Médio que mais recebem imigrantes. Lembra por quê? Grandes produtores de petróleo e está em auge a construção civil. Então, gera muito emprego. As pessoas vão para lá, a questão econômica e social, procura de trabalho. Nós podemos ainda falar que nesses 2 países existe uma escassez, ou seja, falta de mão de obra, principalmente para trabalhar nos serviços mais pesados. Então, a resposta, né, é essa daí. Bom, agora nós iremos lá para a página 22, letra C. Em que regiões do mundo se situam os países que vêm apresentando o maior crescimento no número de emigrantes no decorrer da década de 2010, ou seja, que mais perde pessoas para ir para outros lugares? Lembra? Eu, Tânia, saí do Brasil, quando eu saí daqui eu sou emigrante. Quando eu cheguei lá no meu país de destino, eu sou imigrante. Então, os países são a Síria, exatamente por questões políticas
e sociais, mudança de governo, golpe de Estado, falta de emprego, movimentação da população, então, questões políticas, sociais e econômicas, e, infelizmente, a parte da África, que nós chamamos África subsaariana. Vamos chegar aqui no mapa para poder mostrar para vocês o que vem a ser a África subsaariana. Então, aqui, continente africano. Vocês estão percebendo aqui? Então, aqui nessa área aqui, ó, prestem bastante atenção, eu vou ter o Equador, tá? Então, nessa área aqui, ao sul do Equador, eu vou ter o maior deserto do planeta, que é o deserto do Saara. Toda a região que está ao sul do deserto do Saara, o Saara como referência, é a África subsaariana. Então, infelizmente, a maior parte desses países aqui são países que se localizam lá na rabeira da economia, ou seja, país subdesenvolvido, exceto a África do Sul, que é um país emergente que faz parte, juntamente com Brasil, a Rússia, a Índia, a China, o BRICS, ok? Questão de número 3. Na lista dos países que mais tiveram aumento do número de emigrantes, há um país africano com laços linguísticos com o Brasil. Qual é esse país? É uma ilhazinha chamada São Tomé e Príncipe. Letra B. Qual foi o acréscimo de emigração entre 2010 e 2017 nesse país? 167%. Gente, é coisa demais, né? Na sua opinião, para que destino tem ido a maior parte desses migrantes da ilha de São Tomé e Príncipe? Por quê? Eles estão indo principalmente, né? Vindo para os países onde oferecem condições que falam o mesmo idioma. País no caso Portugal, alguns países da África, que oferecem condições, e principalmente o alvo, Brasil, certo? Número 4. De que forma os meios de comunicação atuais contribuem para o crescimento dos fluxos internacionais de imigração? Gente, através dos meios de comunicação, as pessoas veem na mídia falando que em tal lugar assim, a vida é mais favorável, né? Ele vive na ilusão. Eu vou embora para os Estados Unidos, ou eu vou embora para morar em países da Europa, porque as condições de vida lá são melhores. Bom, realmente, salário é alto, mas o custo de vida nesses países é muito caro. Então, as pessoas, para poder sobreviver num país desse, ela precisa de ter pelo menos 2 empregos. Eu tenho um conhecido meu que morou vários tempos na Europa. Ele falou o seguinte, que lá tem que trabalhar 20 horas e descansar só 4. E nada de final de semana para balada, curtição, porque o dinheiro não sobra. Senão, se for para lá com o objetivo de fazer um pé de meia para depois voltar para o Brasil, se for para lá com o objetivo é trabalhar, senão você não consegue não. Bom, a número 5 tem lá um texto, e nesse texto você deverá falar para mim quais as razões que você destacaria para a diferença da proporção de imigrantes no Brasil entre o final do século XIX e a atualidade. Então, lá está destacando o seguinte, que no finalzinho do século XIX, o governo imperial, nessa época o Brasil ainda era império, presta atenção, 1822 o Brasil se tornou independente de Portugal. Nesse período o Brasil ainda teve o regime político como império, então era imperador. O Dom Pedro I foi embora, ficou o Dom Pedro II, ajudado pelo José Bonifácio. Só depois que veio a proclamação da República. O que aconteceu nesse meio do caminho até a proclamação da República? A abolição da escravatura de 1888. Então, o que ele fez? O governo do Império, ele aceitou os imigrantes europeus, principalmente os italianos, para vir para o Brasil para substituir a mão de obra escrava. Além dos imigrantes italianos, vieram outros. E eles foram trabalhar na lavoura. O governo cedeu terra para eles, e até mesmo como uma maneira de proteger o território que já era anexado, né, ao Brasil. Então, a resposta seria essa. Agora, a partir da página 23, nós vamos tirar uma foto. Você vai pausar
Você vai pausar a hora que você for fazer a correção, correto? E você vai fazer a sua devida correção aí. A mesma coisa nós faremos na página 24, tá certo? Fica procurando foco aqui para ficar nítido, tá, gente? Tem paciência. Agora, lá na página 25, meus queridos, tem dois textos. O texto 1 e o texto 2. E pediu que vocês lessem os dois, contextualizassem, tirando as ideias principais e vendo o que tem a ver um texto com o outro, né? O que está contextualizando, o que está ligando os dois. E citar para mim que aspectos podem ser desfavoráveis, né? E a primeira pergunta, de acordo com os textos e seus estudos, que aspectos podem ser mais favoráveis aos migrantes e solicitantes de refúgio que chegam ao Brasil? E depois nós vamos falar os desfavoráveis. Então, primeiramente, o aspecto que a gente pode falar aí de favorável, que é o positivo, a organização dos dados e o reconhecimento que cada caso de solicitação de refúgio e de migração é regularizado, é legalizado. O governo legaliza. É o caso, por exemplo, dos haitianos. Quando houve um terremoto lá no Haiti, que detonou o país, os haitianos vieram para o Brasil. E eles foram trabalhar aqui no Brasil. Então, eles foram legalizados. Eles não ficaram aqui, a Deus dará, ou sem legalização, não. Fugindo da política de imigração e etc e tal, não. Foram legalizados. Agora, eles vão ter o fornecimento dos documentos, carteira de trabalho, ele vai se tornar um cidadão brasileiro, né? Naturalizado brasileiro. Haitiano, naturalizado brasileiro. É o exemplo que eu dei aqui. Agora, por outro lado, o que nós podemos falar, a preocupação, o aspecto negativo quanto a esses migrantes, né? Seria exatamente não ter emprego para todos. Gente, nós estamos passando por uma fase muito difícil. Não agora por causa do corona, né? Mas o Brasil, nós tínhamos há um tempo atrás aí, mais de 12 milhões de desempregados. E agora, com a chegada deles, pode dar problema. Falta de moradia, né? Seria também a deficiência de fornecimento de base para eles sobreviverem. Né? Saúde, educação, água tratada e etc. Então, isso aí também pode reduzir a qualidade de vida para eles. E uma outra coisa, pode ocorrer os casos de xenofobia. Lembra o que nós falamos, o que é xenofóbico? Então, agora, vamos lá para a página 26. A página 26, vocês vão fazer o grande favor de pausar o vídeo para você fazer a sua conferência. A mesma coisa, a página 27, correto? Para eu não falar tanto e não cansar vocês. Você pausa, corrige, não tem que estar idêntica a minha, mas se estiver relacionada, beleza, parabéns para você. Confie muito em cada um de vocês, correto? Agora, lá na página 28, tá lá assim, olha, um assunto importantíssimo. Tá agora repercutindo na questão agora de pessoas que são essenciais para descobrir a cura pro coronavírus, né? Que é a fuga de cérebros. O que é uma fuga de cérebros? Falou o seguinte, que pessoas que às vezes não são valorizadas no país, ou ele estuda, ele forma e ele não é utilizado como mão de obra, ele vai embora para outro país. Então, isso que é fuga de cérebros. Então, o que é a fuga de cérebros? Trata-se de um tipo de migração, movimento que as pessoas fazem, que vai caracterizar pela saída da mão de obra qualificada, especializada, preparada para o exterior,
à procura de melhores condições de trabalho, mais valorização, certo? A B. Que vantagens são obtidas pelos países receptores desse tipo de imigração? As pessoas, elas já vão para lá formada, preparada, para já atuar no campo da qual ele quer. E ele foi preparado, certo? A letra C. Quais são os países ou regiões do mundo que mais recebem esses migrantes? Geralmente são os países desenvolvidos do continente europeu, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos, Canadá. Austrália, Nova Zelândia, também na Oceania. Então, eles são muito bem-vindos nesses países aí. Primeiro, o país não tem que investir em mão de obra, qualificar ninguém, e já pega a mão de obra preparada, é só trabalhar e colher o lucro. Lembra do caso do que eu contei para vocês, do inventor do avião? Estão lembrados? Pois é. Ele foi valorizado aqui? Não. Ele foi ser valorizado lá na França. O governo francês investiu e acreditou em Santos Dumont. O governo brasileiro não acreditou. E ele planeou o 14 bis em plena praça em Paris, a olho do público, para eles verem. Né? Tem aquela questão que é os irmãos Wright ou o Santos Dumont. Os irmãos Wright, eles não conseguiram planear o avião desse, e o Santos Dumont conseguiu. Então fica incógnita aí para a gente ver. Eu, como brasileira, puxo a sardinha pro meu prato, né? Então, é o Santos Dumont, o pai da aviação. Avalie os aspectos, a D, avalie os aspectos positivos e negativos da fuga de série para os países emissores, ou seja, de onde ele saiu, né? Primeiro, vai faltar mão de obra qualificada e especializada, principalmente na pesquisa, né? Outro aspecto, infelizmente, vai fazer com que as pessoas mais capacitadas vão oferecer a sua qualificação para outros lugares e interferindo até na questão econômica, né? E etc. Letra E. Quais são as principais dificuldades enfrentadas por esses migrantes no país receptor? Primeira coisa, o idioma. Por isso que a gente fala. Hoje, falar outro idioma, principalmente o mais falado do mundo, que é o inglês, o mais reconhecido, o mais usado, não faz mal a ninguém. Então, uma barreira é o idioma. A outra barreira, que mesmo num país onde ele vai gerar lucro, tem a xenofobia, ou seja, a aversão a estrangeiro. Geralmente as pessoas acham que ele está lá tirando o lugar de outro. Bom, terminamos de fazer a primeira proposta, né, que é a correção dessas atividades aqui, né, belezinha? Agora, vocês vão fazer o favor de dar uma lida no capítulo para mim, tá? Com bastante atenção, para a gente poder estar fazendo o comentário a respeito das atividades do livro didático. Então, nós fizemos a correção das atividades do livro de atividades e nós vamos, o segundo momento aqui da gravação é o segundo horário, porque dessa vez a Flavinha fez um horário com aula, né? E o segundo com exercício para vocês fazerem e corrigir. Só que eu vou fazer os dois com correção de atividades. Até daqui a pouco. Oh, meus alunos do 8º ano. No primeiro momento, vocês vão ver lá, eu falei, nós corrigimos as atividades do livro de atividades. Agora nós vamos lá para o livro didático, corrigir as páginas 53 e 54, correto? Então, lá na página 53 está assim: organize as ideias. Preencha os quadros a seguir com palavras-chave que associem as consequências com os fatos envolvidos. Quadro 1, ou primeiro, qualificação de mão de obra e mercado de trabalho. Então, nele a gente pode colocar a primeira lá, fuga de cérebro. O que a fuga de cérebros fala? Ela é qualificação de mão de obra e também vai dar prejuízo ao mercado de trabalho do país de onde ele foi embora, né? A outra, ainda nesse primeiro quadro, vai amenizar o envelhecimento populacional. Quando chega uma população jovem no país de destino, vai amenizar. Vamos lembrar aqui uma coisa: qual é o continente que a população é a mais velha? Europa. Então, a Europa hoje,
eles não estão dificultando tanto a migração externa, exatamente para poder sanar, amenizar essa questão que eles estão vivenciando, envelhecimento da população. PEA e PEI. Estão lembrados? PEA, população economicamente ativa, quem trabalha, que vai gerar o lucro, o desenvolvimento do país. PEI, são as pessoas que já trabalharam em um momento anterior da vida dele, quando ele estava, né, na idade, e hoje ele é um aposentado. Ou pessoas que ainda não têm idade para ir ao mercado de trabalho, correto? Uma outra coisa que a gente pode colocar nesse primeiro quadro, a xenofobia, que é o racismo, que é o preconceito, que é a aversão ao estrangeiro. Então, muitas das vezes a pessoa é uma pessoa qualificada, é uma pessoa estudada, preparada e não é bem recebida no país. Ele vai ser visto lá como intruso, como uma pessoa que está tirando a oportunidade das pessoas daquele local. A outra, que nós podemos colocar ainda nesse quadro, para poder fechar o quadro, é a melhoria nos padrões de vida entre as gerações. Por que uma pessoa vai para outro lugar? Pensando em melhor perspectiva de vida, melhoria de vida, e já faz aquilo pensando na futura geração deles. Agora vamos para o quadro 2, do Organiza as Ideias. Remessas financeiras. O que é remessa? É eu mandar para outro lugar. Remessa é eu mandar o meu salário, o meu dinheiro para o meu país. É muito comum quem vai para outro país ganhar, receber pelo trabalho prestado, pela força que vendeu de trabalho e mandar para alguém aqui no Brasil estar investindo aquele capital. O dia que ele falar, não quero mais, vou embora, vou para o meu país de origem, ele já tem um dinheiro para ele investir e ter, né, um trabalho próprio, esse autônomo. Então lá, fluxo de capital externo, né, os países em desenvolvimento. É muito comum as pessoas saírem de um país emergente ou país em desenvolvimento e a economia gira muito em torno dali. Vou dar um exemplo para vocês aqui de Minas Gerais. Há um tempo atrás era muito comum pessoas de Governador Valadares irem embora para os Estados Unidos. Então de lá eles mandavam uma remessa muito grande de dinheiro e os familiares que aqui ficaram investiam aquele dinheiro. Então era com que fazia a economia. Um dos fatores, não é o único, um dos fatores que faz a economia daquele local girar, né, desenvolver. Um outro aspecto que nós vamos colocar aí nesse quadro é as famílias de vida, né, a melhoria de vida entre as gerações. Eu sacrifico para que a minha futura geração tenha uma vida melhor. Coisa que às vezes eu não tive, eu vou querer dar para as pessoas, né, da minha geração futura. Agora vamos lá na hora de estudo dessa mesma página. Com as suas palavras, defina resumidamente as seguintes categorias de migrantes. Lembra, migrantes são os movimentos que nós fazemos dentro da superfície terrestre. Pode ser interno, dentro dos limites de um território, ou externo, para outro país, para outra região. Refugiado é aqueles que fogem do seu país, ou por uma perseguição política, ou por uma perseguição religiosa, né? É o caso dos venezuelanos, né? Deslocados internos, são pessoas que vão se deslocar, movimentar dentro do seu território nacional. Eu vou sair daqui e vou mudar lá para o Acre. Eu vou sair daqui e vou mudar para Betim. Eu estou fazendo um deslocamento interno, sem eu sair do meu território nacional. Requerentes de asilo são aquelas pessoas que vão requerer, através do intermédio da ONU, Organização das Nações Unidas, a legalização do seu status de refugiado. Porque um refugiado ele pode ser legalizado, eu já comentei com vocês o caso dos haitianos. E, por fim, os asilados políticos. São pessoas que, sem interferência da ONU, eles vão solicitar diretamente com o líder do país. E a questão número 2 é uma questão pessoal, eu tenho certeza que você tirou de livro, correto? Agora a página 54. A 3, A e B é de acordo com o mapa. A 4 nós vamos observar o gráfico lá da página 50. Página 50, vou verificar aqui e mostrar para vocês.
esse gráfico aqui, esse gráfico aqui, correto? E nós vamos responder questões relacionadas a ele, correto? Então, vamos lá. Letra A. Entre o continente africano e as duas regiões do continente americano, que estão representadas, qual apresenta o maior saldo positivo em relação à quantidade de pessoas de outros continentes ou regiões que entram e saem? Primeiro, América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Por que o México não? Porque o México é um país emergente, ele não tem atrativo para atrair esses imigrantes. A letra B. Entre o continente africano e as duas regiões do continente americano, Estados Unidos e Canadá, que estão representadas, qual apresenta o maior saldo negativo em relação à quantidade de pessoas de outros continentes ou regiões que entram e saem? África, né, gente? O estadunidense e o canadense, ele não quer sair do seu país de origem, porque lá a perspectiva de vida lá é melhor. Bom, meus queridos alunos do 8º ano, encerramos o comentário e a correção das atividades, tanto do livro de atividades, que a gente fez primeiro, quanto do livro didático. E eu gostaria imensamente que vocês dessem uma revisão nos 2 capítulos, tá? Que eu vou estar mandando para a escola, e a escola vai enviar para os seus pais, o e-mail dos seus pais, uma atividade para eu sondar a sua aprendizagem, eu avaliar o meu trabalho, tá certo? Vocês vão fazer, vai ter um gabarito, vocês vão estar me devolvendo esse gabarito à caneta, tá certo? E no meu e-mail ou no WhatsApp, tá? No WhatsApp privado, tá certo? Isso aí eu ainda vou mandar ainda posteriormente. O que é posteriormente? Daqui uns dias, tá? Na próxima aula. Nesse momento é só o primeiro horário, que foi revisão, e o segundo que a gente terminou de fazer a correção das atividades que vocês já me enviaram e eu já anotei aqui nas minhas coisas, tá? Um beijo, até a próxima aula.